Olá! O presente artigo tem como título Direito Ambiental vai à escola, a necessária aproximação entre direito, educação e o compromisso com a sustentabilidade, tendo como autores Marília Cavalcante Barbosa de Mendonça, Wallace Rodrigues Telino Júnior, Raquel Maria Lira Neves. Em um contexto, podemos dizer que as ações antrópicas predatórias e a exploração dos recursos naturais de maneira desenfreada geraram consequências para o nosso meio ambiente, tais como mudanças climáticas, aquecimento global, queimadas, desmatamento, degradação do solo, extinção dos animais, entre tantos outros. O direito ambiental brasileiro tem uma lógica hoje biocêntrica, que consiste na salvaguarda de todas as formas de vida, respeito à sustentabilidade, consumo consciente, preservação ambiental para estas e para as futuras gerações. Essa garantia constitucional está esculpida no artigo 225 da Constituição Federal, que preceitua que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, podendo os estados, municípios preencherem as lacunas deixadas pelas leis federais. Assim, é imprescindível a manutenção da biosfera e do equilíbrio ecossistêmico. Por isso, a proteção do bem meio ambiente é fundamental. Então, a gente tem um bem juridicamente tutelado, que é o nosso meio ambiente. Esse bem, ele é difuso, pertencente ao povo, cuja titularidade é indeterminável, isto é, não tem como a gente dizer quem são os titulares desse direito. Vai além de atingir as futuras gerações, sendo assim um objeto indivisível. E a educação ambiental, ela é uma aliada, certo? Nessa forma de proteger, de tutelar o meio ambiente. Então, o que vem a ser a educação ambiental? É um processo que tem o objetivo de construir valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que cooperam para a conservação do meio ambiente, formando cidadãos críticos e capazes de promover mudanças efetivas em prol da construção de sociedades mais justas, sustentáveis, em um ambiente equilibrado, em pleno exercício de suas funções ecológicas. Então, a educação ambiental forma cidadãos críticos, aonde a gente entende que nós somos parte do meio ambiente, nós não estamos à parte dele. Nós vivemos em uma casa única, em uma casa comum, e para isso a gente precisa proteger, não é, esse meio em que a gente vive. A tutela do meio ambiente também recebeu forte influência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Então, os ODS colocados, né, na Rio+20, que é uma agenda mundial que tem 17 objetivos, 169 metas a serem atingidas até 2030, foram aqui utilizados como ODS bases para o presente estudo, o ODS 13, que diz respeito à ação contra a mudança global do clima, em sua meta 13.3, que aborda a melhoria da educação, a fim de aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, impactos e alerta precoce. Além desse, o ODS 15, notadamente o 15.7 e 15C, que fala sobre a vida terrestre, medidas de proteção à fauna e suporte para as comunidades locais, tendo o objetivo de educar, promover subsistência sustentável e a proteção do meio ambiente. Daí a gente pergunta, é necessária a interface entre a educação ambiental e direito para formar a consciência sustentável e a preservação do meio ambiente nos cidadãos e, em especial, nos órgãos gestores de fiscalização, repressão e dos operadores do direito? Como objetivo geral, nós temos entender como a educação jurídica ambiental pode formar cidadãos conscientes, órgãos gestores mais ativos e operadores do direito mais críticos, tornando-os todos agentes multiplicadores das ações sustentáveis, respectivamente, na área em que atuam para a proteção do meio ambiente e a preservação de toda forma de vida. Específicos 1. Evidenciar as dificuldades e lacunas nas escolas, organizações, órgãos e instituições na formação da matéria em direito ambiental, o que gera uma aplicação da norma distante da função ecológica do meio ambiente e suas reais necessidades. Número 2, demonstrar que o uso de cartilhas com recursos didático-pedagógicos nas escolas, em qualquer nível, em comunidade além escola, tem papel fundamental na educação ambiental, formando e propagando o saber em direito ambiental dos alunos, gestores, servidores e cidadãos. Dessa forma, a nossa metodologia
Aqui na pesquisa, trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja abordagem fundamentou-se na técnica de pesquisa bibliográfico-documental, aplicando-se o raciocínio hipotético-dedutivo. Como resultados, nós podemos ver que aqui uma evolução, né? No nosso estudo, a gente trouxe uma evolução do direito ambiental e dos institutos de proteção legal. Então, a Constituição Federal, ela coloca que em relação a atribuições de proteção do meio ambiente, nós temos uma concorrência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Em relação à competência de legislar, temos uma competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal e suplementar em relação aos municípios, isto é, estes devem elaborar leis de interesse local e suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Então, o direito ambiental, ele possui uma regulamentação avançada pelos estudos que aqui nós desenvolvemos. E, assim, o direito ambiental, ele não tem um código único de leis. Então, nós temos, né, códigos setorizados para a proteção ambiental e para a formação desses institutos de proteção. Um exemplo disso pode ser a Lei de Proteção à Fauna, que é o antigo Código de Caça, a Lei 5.197/67, o Código Florestal, o Código de Pesca, o Código de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605/98, entre tantos outros. Então, de forma geral, essa é uma matéria nova, complexa, que tem sofrido enorme propagação legislativa nos últimos anos. Nós ainda podemos dar exemplo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81, certo? Que planejou um microsistema de proteção ambiental, um arcabouço legal, instituiu princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos, órgãos de proteção e conceitos gerais. Em relação aos mecanismos de tutela civil, administrativa e penal, podemos dizer que os danos ambientais, eles são processados nessas três searas: civil, penal e administrativa. Elas podem correr, o processamento pode correr de forma paralela. Uma não sobrepõe a outra e uma não tira o efeito da outra. Então, em relação à seara civil, nós temos a reparação do dano ao meio ambiente como uma responsabilização objetiva que não precisa comprovar culpa e de responsabilidade solidária entre os agentes do dano. Em relação à seara administrativa, nós temos ferramentas, instrumentos, órgãos fiscalizadores, repressivos, preventivos. E como exemplo, nós podemos falar do CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? E do CISNAMA faz parte o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. Cada um como um órgão de supervisão e o outro como um órgão executor de normas de proteção ambiental. Na seara penal, a Constituição Federal garantiu que as lacunas da lei em relação à seara penal e processual penal deveriam ser assim preenchidas. Dessa forma, surgiu a Lei de Crimes Ambientais, que a gente já falou, já citou, e a criação da Lei de Ação Civil Pública. A Constituição Federal, como a gente falou, hoje tem uma conceituação biocêntrica com um controle do poder público do dever de cuidado ambiental, e a Constituição Federal, ela protege o meio ambiental de forma holística. Então, sem distinção, sem especificidades, até porque a gente tem códigos específicos para o que vem a ser os casos concretos. Temos também a Lei de Ação Popular, não é, que é um instituto de proteção, um instrumento de proteção, de tutela jurisdicional coletiva, democrática, porque dá ao cidadão, né, a oportunidade para proteger, né, o patrimônio ambiental, para corrigir eventual ilegalidade praticada contra o meio ambiente. O Ministério Público aí atua como fiscal da ordem jurídica. Além disso, né, temos o Ministério Público que pode atuar como dono da ação penal, né, e aí o Ministério Público, ele pode ofertar denúncias a depender do crime, não é, ambiental. Ele pode oferecer denúncias, transações penais, acordos de não persecução penal. Então, a depender do crime e das sanções ali estabelecidas.
Temos a ação civil pública, né, que o Ministério Público pode ser autor, ele é um legitimado para propor ação penal, ou ação civil pública, perdão, e ele também pode agir como um custor legis, que a gente fala como um fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público, né, tem um dever de zelar pela proteção do meio ambiente, está esculpido no artigo 129, inciso 3º. E aí, sobre toda essa questão jurídica, né, como o cidadão vai saber a que lei ele vai rogar ou a que instituição ele vai poder, não é, ter acesso para ele exercer, ele exercer, não é, a proteção ambiental, invocando a lei ou indo à instituição de forma precisa. Como ele vai saber disso? Então, por isso que a gente fala da imprescindibilidade da interface entre o direito e a educação ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental vai preceituar no seu artigo 1º que a educação ambiental trata de um processo por meio do qual os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. E nesta política, né, na Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente já tratou, esta prevê a necessidade de promover a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa da defesa do meio ambiente. Então, existe a exigência do Plano Nacional de Educação de inclusão de educação ambiental no currículo escolar básico, mas falta, pelo estudo desse artigo, né, a literatura que consultamos, falta sim políticas públicas mais organizadas, que formem professores e, consequentemente, transformem a realidade vivenciada, né, pelos alunos, levando essa formação sobre os institutos legais de proteção ambiental. Seja ele em qualquer nível de ensino, formando agentes, né, na prática sustentável, preservando e protegendo o meio ambiente em todas as suas formas de vida para esta e para as futuras gerações. Principalmente nas escolas, né, de formação de direito, a gente vê essa necessidade em formação, da formação de direito junto, não é, à educação ambiental. Porque existe toda uma diferenciação quando o operador do direito ele é formado através da educação ambiental, porque aí ele não, visivelmente, ele não faz somente uma aplicação fria e técnica da lei, não é? Então, a gente vê que o profissional do direito, com essa formação em educação ambiental, ele, não é capaz, né, ele tem em mente a importância do seu papel na elaboração de políticas públicas, né, em matéria ambiental, contornando, né, as influências do poder econômico, das burocracias administrativas judiciais, né, com o objetivo de defender o meio ambiente, né, e a contribuir significativamente com o bem-estar, né, de todos. É importante também a integração, né, entre também os entes, né, municipal, federal, estadual, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né, o Poder Público, como um todo, uma ação mais integrada desses setores, para a gente poder ver, né, a aplicação, vamos supor, em relação às questões penais, na seara penal. O caráter educativo da pena, se o promotor de justiça ele for aplicar, né, uma transação penal, vamos supor, para um crime de menor potencial ofensivo. Então, se a gente tem uma ação integrada, né, entre todas essas instituições, a gente pode dar sentido à aplicação de um instituto despenalizador, que é uma transação penal, por exemplo, aonde esse agente do crime ele pode trabalhar, né? Fazer trabalhos de manutenção em viveiros, em parques, praças públicas, em locais de preservação. Então, dando realmente o sentido educativo à pena, né? Porque as normas penais, elas devem surtir esse efeito de dar resposta àqueles infratores, né? Despertando o respeito e a consciência de não mais repetir o comportamento lesivo e, posteriormente, sendo adeptos a atos de preservação, preferindo-os.
Em relação aos ODS aqui colocados, a gente tem, não é, a gente usou como exemplo a fundação do Projeto Tamar, que ela existiu antes dos ODS, mas que até hoje serve como exemplo da aplicação deles, né? O Projeto Tamar, ele tem a missão de promover a recuperação das tartarugas marinhas através de ações de pesquisa, conservação e inclusão social, unidas às campanhas de ações educativas. Cria, né, alternativas de geração de trabalho e renda para as comunidades locais. Então, a gente vê que existem campanhas de formação em relação à comunidade local, que ao invés de perseguir, agora trabalha, né, a favor, não é, das tartarugas marinhas, elas mesmo, a própria comunidade, não é, parte para palestrar em escolas, em associações, em colônias de pescadores, visitam, né, lideranças comunitárias, levando o que foi formado, né, o que foi formação para eles. Então, moradores locais aprendem sobre desmatamento, queimadas, conservação de espécies ameaçadas, replantios, biodiversidades, ecoturismo e os resultados. Cientistas, né, já constataram o crescimento do número de tartarugas marinhas nos locais de preservação. Então, dá certo, né? Então, o investimento em educação, né, produzido nas universidades com auxílio de elaboração de políticas públicas é fundamental, é incentivo à criação de políticas públicas voltadas à implementação de educação ambiental com matéria obrigatória nos currículos escolares, incremento do debate acerca da questão ambiental nos espaços públicos, favorecendo o exercício de cidadania ambiental, integrando o trabalho das instituições, como, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Público, órgãos repressores e fiscalizadores. Então, como instrumento facilitador, a gente observa, né, que o uso da cartilha como uma forma prática pedagógica, certo? Que distancia o ensino da universidade e a sociedade. Então, são ferramentas didático-pedagógicas para popularizar o ensino da ciência como uma abordagem viável e aplicação, né, a possuir função de informar e orientar sobre os fenômenos socioambientais. Foi levantado também a questão da dificuldade em implementar a educação ambiental nas escolas como forma de sensibilizar de sensibilização e formação. Então, os gestores do poder público não priorizam em seus planos de governo a implantação de atividades, projetos voltados para a temática. Além disso, a cobrança popular é muito aquém, a fim de gerar sérias repercussões que possam causar motivações a esses políticos. Ao final desse estudo, né, pode-se abordar como um tripé estrutural, qual seja a educação que forma, o direito que regula e tutela e a cartilha como um meio que simplifica e torna viável a conexão da referida educação jurídica ambiental. Então, o direito ambiental, ele realmente precisa ir à escola, eis a nossa conclusão. Então, a educação ambiental, ela é essencial para a conscientização, mudança de mentalidade e formação dos cidadãos críticos. Assim, o saber deve ser construído em todo e qualquer nível de escolaridade, ensino escolar, seja infantil, fundamental, médio ou ensino universitário, em especial no ensino jurídico das escolas de direito, a educação ambiental é imprescindível. A partir da literatura sobre o desenvolvimento de cartilhas voltadas à proteção ambiental, observa-se como elas contribuem para dar mais acessibilidade ao ensino da ciência, minimizando a distância entre o conhecimento científico e o popular. Então, a atuação integrada, né, estruturada do Poder Judiciário, Poder Público, das instituições e ONGs, né, dos órgãos fiscalizadores e repressores e da sociedade civil é essencial a fim de garantir a efetividade da estudada tutela garantida em lei. Então, leis nós temos, né? Como é que a gente coloca elas em prática? A educação ambiental é fundamental para isso, para formar a gente quanto a isso. Então, o estudo, né, de dados trouxe aqui à baila evidências que é preferível estimular mais e melhor as ferramentas preventivas, pois no âmbito ambiental é disso que os danos são irreparáveis e, para tanto, a ferramenta da educação ela é imprescindível para levar o conhecimento sobre a importância do meio ambiente saudável, equilibrado e preservado para as presentes e futuras gerações, em consonância com os ODS aqui elencados. Obrigada.